Galera do canal do Professor Thiago Lira, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque eu estou fazendo aqui um batidão de bizus, dicas para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, Banca FUNPAR, beleza? Já há uma série de vídeos para Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, CESP, e também Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, também está aqui no canal com a Banca Instituto AOCP. Então assista tudo. Galera, olha só, uma dica de interpretação de texto para vocês. Na verdade, várias dicas de interpretação de texto. Claro que interpretação de texto é leitura. Você tem que ter o hábito de leitura. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quer começar agora lendo um livro maneiro, tranquilo, fácil de ser livro e pequeno? Leia O Pequeno Príncipe. Baixe na internet, o livro é muito gostoso, maravilhoso, tá bom? E quem sabe vai despertar o gosto pela leitura aí com vocês. Galera, primeira dica, título do texto. Normalmente no título do texto nós temos uma palavra, uma frase que é entre aspas, um grande resumo daquilo que foi abordado ao longo do texto. Então leia o título do texto. Alguns textos, não é todos, tá? A CESP trabalha muito assim, o título se encontra lá no finalzinho, tá bom? Dentro daqueles fragmentos que falam o nome do autor, de onde foi tirado e etc, tá? O título do texto é importantíssimo. Você tem que se fazer essa pergunta, o que esse título quer dizer em relação a tudo que foi lido, tá bom? Entender o título é muito importante. Segundo, inferência textual. Galera, inferência textual é tudo aquilo que, entre aspas, não está explícito no texto, mas você consegue extrair, tá bom? Extrair aquele suco, tá bom? Dentro do que foi dito do texto. Então, existem coisas que estão explícitas, por exemplo, um dado estatístico, e conclusões, inferências que você pode, tá bom? Que você pode chegar dentro do que foi lido no texto. Muito importante. Terceiro bizu, tipos de texto. Existem 3 tipos clássicos de texto. Texto narrativo, que vai contar uma história, normalmente tem uma marca muito grande de sequência temporal, tá? Usa-se muitos adjuntos adverbiais de tempo, tá? Não é um texto parado, é um texto que há uma sequência ali temporal. Há um narrador, esse narrador pode ser um personagem e tudo mais. Tá bom? Segundo tipo de texto é o texto descritivo, que ali vai abordar normalmente a descrição de um cenário, de uma personagem, de um quadro político, de um momento que tá bom? Em que estamos vivendo e por ali vai, tá? E o terceiro tipo de texto é o texto dissertativo, é aquele texto que você conhece muito bem, porque você faz redação, tá bom? O texto dissertativo ele está preocupado com matemática, está preocupado em usar argumentos e etc, etc, etc. Então você tem que se perguntar na hora da interpretação de texto, que tipo de texto é esse que eu estou analisando? Será que é um texto com teor crítico, uma argumentação? Será que esse fragmento aqui pertence a uma narração, é um conto, uma novela? Isso é importante para situar você, leitor, dentro daquele texto, tá? A outra que eu acho interessante é você se perceber, lendo o texto, e isso vem com a prática, o que cada parágrafo daquele texto como cada parágrafo daquele texto se relaciona com o texto todo. Isso tem a ver com a coerência e com a coesão textual. É se perguntar, o que é esse parágrafo? Esse parágrafo, ele reafirma tudo que foi dito? Esse parágrafo se contradiz com tudo que foi dito? Esse parágrafo é uma exemplificação do que o autor está dizendo? Tá? Tem muitos alunos, e eu faço isso também, que chegam na borda ali do parágrafo, do lado do parágrafo, e faz uma marcação. Isso aqui é o ponto central do texto, isso aqui reafirma o título, isso aqui é um exemplo do que não se fazer e etc. Ou seja, como cada parágrafo se relaciona com todo o texto, tá bom? Mais uma dica, essa é importantíssima. Terminou a leitura? Ataca as perguntas de interpretação de texto. Às vezes as bancas, maldosamente, elas vão colocar questões de gramática aplicada. Por exemplo, você leu o texto todo, entendeu? Está firme? Primeira pergunta, falando de crase. Você não precisava ler o texto. Então, ler o texto vai atacar as perguntas relacionadas ao texto. Isso é muito importante, tá? Atacar as perguntas do texto. E a outra pergunta que eu faço é o seguinte, interessante isso, o que a pergunta de interpretação está fazendo com você? Está perguntando a você. Isso é muito importante. Por exemplo, a pergunta pode estar relacionada não ao texto todo, mas a um parágrafo específico. Então você tem que olhar aquele parágrafo e não é o texto todo. Às vezes a pergunta ela está direcionada a algo que não está no texto e você inconscientemente não leu não. Então você acaba lendo, e normalmente a letra A é cruel, porque não estou dizendo que é sempre, tá bom? Tem que olhar todas as alternativas, mas às vezes a letra A
quando pergunta algo que tem um não, ou seja, não está no texto, não blá blá blá, a letra A está no texto. E inconscientemente, talvez você marque a letra A porque está no texto, mas ele quer aquela que não está no texto. Às vezes as bancas colocam 3 perguntas diretas sobre marque a correta, 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 correta. Chega na terceira, quarta pergunta, ele bota sutilmente a não correta, a errada. E aí o que acontece? Letra A está correta e você marca, mas ele cria incorreta. Então, nos atentarmos aí para o que realmente a pergunta quer extrair de você, candidato, nessa compreensão textual, tá? Isso é muito importante. E aí eu finalizo o vídeo. Então essas dicas são importantíssimas, mas nada se compara a um plano de leitura. Você não lê lei seca, você não faz vários exercícios de várias matérias, enfim, tem que ler. Eu sempre falo para os meus alunos, dedique, não sei, 1, 2 horas dentro do seu planejamento semanal para leitura de um livro à parte, um livro que não está no edital, um livro que você coloca um cafezinho do lado e leia com amor, com paciência, e a leitura, cara, te leva para dimensões que você não faz ideia. Isso é muito importante. Quem lê, sai na frente numa prova de português para concurso público. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês, se inscreva no canal e vamos que vamos!